Meus queridos e minhas queridas além paraibanos, estamos aqui começando uma série nova de programas para apresentar nossas estrelas. É a série Apresentando as Estrelas. Nós temos um grupo de candidatos a vereador de altíssimo nível, pessoas com caráter, capacidade, pessoas escolhidas a dedo para apresentar a você, eleitor, para decidir no dia 6 de outubro. E nós queremos trazer até você essa oportunidade de conhecer essas pessoas de perto, de ver que estamos lidando com grandes seres humanos, com pessoas inteligentes, sensíveis, justas, de compaixão no coração. E hoje temos o prazer de trazer para você a nossa queridíssima Josiane. Boa tarde, doutor Márcio. É um prazer estar aqui. E vamos lá. Josiane, o povo quer saber tudo sobre você. Você vai falar o que você quiser, o que você achar que não é muito privado, mas nós queremos te mostrar para o povo de Além Paraíba. Tem esse orgulho, porque você, entre todos os nossos candidatos e todos eles juntos, são motivos de orgulho da nossa equipe, que nossos candidatos são pessoas que a gente acredita neles, que a gente sabe que são pessoas de bem. É uma grande família, que a gente tem o prazer de lidar com vocês, de conviver com as suas ideias, e sabemos do potencial de cada um de vocês. Mas o povo, de repente, não sabe. Então, vamos começar. Quem é Josiane? Qual é o seu nome completo? Boa tarde de novo, né, para a população de Além Paraíba. Meu nome é Josiane Ramos. Eu tenho 49 anos, sou daqui de Além Paraíba, sou casada, tenho 4 filhos, 7 netos, avó nova, né? Mas a minha vida começou aos 13 anos com política. Eu não sabia bem o que era política nos meus 13 anos de idade, né? Comecei balançando bandeirinha, igualzinho a gente anda aí nas ruas, né? Meu pai colocou a gente em cima de caminhão, ia para o comício, fazia comício com os Seu pai também era deputados. político? Não, meu pai não era Só político, só participava? participava. Aí ele começou a incentivar a gente aí nessas caminhadas. Eu ia mais pensando assim, em divertimento, né? Porque tinha comício, tinha baile, tinha aquelas festas todas. E hoje não tem isso mais, né? Então, eu comecei assim, meus 13 anos nessa jornada. E fui pegando gosto pela política. Acho que é o sangue, né? Vai esquentando, a gente vai gostando, vai aprendendo, vai estudando. E por aí eu continuei a carreira dentro do partido. Na época, eu fui chamada para ser candidata a vereadora pelo PMDB. Quanto tempo atrás? Foi em 2008. 2008. Foi pelo Maurício Trango, E a na época. experiência foi boa? Foi diferente? Foi a primeira Não, eu não vez? fui candidata. Ah, não chegou a Não ser. cheguei a ser, só afiliei e fiquei ali, mas eu não sabia realmente se eu ia ingressar nessa carreira política, porque eu sempre gostava mesmo era de fazer campanha, trabalhar com os deputados, fazer campanha, conhecer. E depois dessas jornadas, desses vai e volta, eu comecei a fazer curso preparatório para política, de formação política. Aí eu tive o diploma de política, né, da área de entrando nessa área de aprofundando mais no conhecimento político. Você fez em Além Paraíba mesmo esses cursos ou fora daqui? Não, eu fiz dentro de casa, mas pelo Online? deputado online, com os deputados que me apoiam hoje em Além Paraíba, que é o deputado Padre João, que é o deputado federal, e o Leleco Pimentel, que é deputado estadual. Você fez curso com essa gente? Fiz Que curso legal. com Nossa, a eles. turma te conhece a fundo. Você tem diploma desse Tenho pessoal? diploma, tenho Que diploma. legal, Joyce. Aí eu tô nessa, vamos ver o que vai dar, né? Antes de ir fundo nas suas ideias políticas, eu sei que você tem muitas e maravilhosas, queria saber alguma coisa sobre sua religião. Se você não se importar de falar sobre religião, Eu nasci e fui criada dentro da religião católica. Me consagrei, crismei, fiz Eucaristia, fiz a crisma, foi uma católica praticante, pelo jeito, né? fazia o grupo de jovens, tudo na minha adolescência, né? Depois você vai pegando idade, você vai só na missa. Mas eu frequento também a igreja messiânica. Eu recebi o Ricari e a gente frequenta a igreja messiânica, eu e meu esposo. Que legal, menina. E sobre seus estudos, o que você estudou? Assim, de colégio tradicional? Colégio tradicional, eu fiz até a 8ª série incompleto. Porque eu casei cedo, né? Comecei cedo, por isso que eu sou avó Avó cedo, cedo, tá tenho um certo. monte de filhos. Eu casei com 16 anos, Muito cedo. que eu perdi meu pai com 13 para 14. Então eu comecei a trabalhar jovem, cuidar. Meus primeiros filhos que eu falo foi as trigêmeas, que era filha da minha prima, aí eu fui babá dela, cuidava delas.
E ali eu aprendi o que que é ser mãe, gostar de ser mãe. Aí casei com 16 anos, tive minha primeira filha com 17. Aí com 18 já tive a segunda. Aí parei ali, separei, casei novamente. Aí tive mais 2 filhos. Desse relacionamento, esses meus 2 filhos me deram uma penca de netos, né? As minhas 2 também. E minha jornada continua caminhando assim. Aí E arrumei sua mãe esse. é viva? Não, minha mãe faleceu, vai fazer 10 anos que ela faleceu. E Meu você pai está aí tem na cabeça. Me 30. conta agora como é que você foi parar na esquerda, na política da esquerda. Esses deputados já eram de esquerda na época, esses dois que Já, você citou sim, aí. Você já sim, fez os cursos com eles na época. sim. Você sempre foi de esquerda? Sempre fui de esquerda, porque eu sempre gostei de olhar pelos menos favorecidos. Então, eu nunca me identifiquei com a direita. Sempre me identifiquei com a esquerda, porque meu pai sempre me ensinou a ser humilde, a olhar pelo próximo. Então, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, eu me identifico assim. Por isso que eu sempre falo, eu gosto de ver a minha origem, a minha identidade e a minha estrela, eu não deixo ela apagar de jeito nenhum. E nós vivemos um país em que, assim, tradicionalmente, a aparência, pelo menos, é que o poder e a direita fica do lado da elite, né? Infelizmente, né? Não era para ser assim, mas a esquerda fica do lado do pobre, do oprimido, né? Então a gente não Exatamente. nem veste a camisa nem da esquerda, a gente veste a camisa do oprimido e acaba vestindo da esquerda porque é quem defende o oprimido, né? Não é questão da gente defender mais a esquerda por causa dos menos favorecidos. É questão da gente governar para todos. Só que quem mais necessita são os menos favorecidos, que são os de baixa renda, quem precisa de apoio, quem precisa de carinho, de afeto. Gozinho, tem muitos idosos abandonados, que é a minha pauta. Tem muitas mães que estão precisando de amparo. Tem muitos que é na pauta do autismo que eu venho, que às vezes as mães têm a tarefa de cuidar dos filhos e eu, como mãe, eu penso nisso. Porque elas ficam muito atarefadas, tem que cuidar do filho, tem que cuidar de casa, tem que levar a médico. E às vezes o esposo, no meu caso, eu não tenho que reclamar do meu esposo me apoia muito na campanha, me apoia muito na política. Mas tem muitos maridos, assim, que não sabem entender o que uma mãe passa, as dificuldades de ser mãe. Porque é uma responsabilidade muito grande ser mãe. Porque você falar ser mãe, eu acredito que é muito além do que ser uma mulher. Ser mãe é como se fosse uma proteção do lar, que ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da vida dela, que às vezes ela até esquece. Muitas vezes eu esqueço de cuidar de mim, eu cuido mais dos outros do que de mim. Mãe é uma missão muito especial mesmo, É, né? é Eu, como inclusive, anjo, eu né? costumo brincar quando chega o Dia Internacional da Mulher, eu falo, gente, o chefe, Jesus, quando veio, ele falou pro pai, ó, eu preciso de uma mãe lá embaixo. Pai, você não faz questão. Teve o José, mas eu preciso de uma mãe. Mãe abaixo de Deus é tudo, né? E as mulheres se multiplicam, trabalham fora e cuidam de casa e enfrentam todas essas dificuldades, né? E Exatamente. é muito importante ter uma mãe com essa consciência e essa sensibilidade na política, para proteger exatamente esse grupo de pessoas, né, É que isso que eu merece a falo nossa quando eu proteção. faço a minha caminhada, que eu não quero, se eu for eleita, governar para a população como política. Eu quero governar como se eu estivesse governando a minha casa, como se eu estivesse olhando para os meus filhos, pelos meus netos, pelos meus pais, pelos meus avós, que ficam todos desamparados. Porque nós olhamos muito assim para o trajeto do meio ambiente, olhamos para o emprego que está faltando, mas eu tenho um filho que está longe. Tem um filho que está lá no Paraná. A minha neta está lá no Paraná, tem 1 ano. Então eu só vejo ele uma vez por ano. Então eu quero governar como mãe para trazer isso tudo de volta, para estar todos perto de mim, porque a mãe gosta de estar tudo abraçando tudo, né? Tá a família ali, não sei se o senhor é desse jeito. Eu penso desse jeito. Porque na minha época, meus avós montavam aquela mesa enorme, aí colocavam os filhos tudinho, os netos tudinho, aquela casa lotada. Eu Muito sinto lindo saudade isso. disso. Eu sinto falta de estar os avós, os pais, os netos, os tios, os primos, a casa lotada. Aí eu falo às vezes com meu esposo, vamos aumentar a casa porque a casa está pequena, eu quero a casa cheia, eu gosto da família tudo unido. E eu acho que isso que tem que ter na governar. Tem que ter na política essa união de estar todo mundo ali junto, olhando pela população.
E ouvir a Antes de população, qualquer né? coisa, é exatamente isso. Eu acho que falta compaixão de todos, humanidade, né? E amor. O Exatamente. Freud, dizem que a obra do Freud toda se resume numa única frase: todo ser humano precisa ser amado. E quando a gente ama, quando a gente tem compaixão, a gente quer para os outros tudo que a gente quer para a gente também, né? Você quer que todo Exatamente. mundo seja feliz, que todo mundo tenha um emprego, que todo mundo tenha uma casa, que todo mundo seja amado, né? Que todo mundo sejam belas e lindas famílias. E a gente tem o Se direito de colocar sonhar, no lugar do né, Josiane? próximo, né? Quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente visualiza mais fácil as coisas. Porque desde o momento que eu olho, vejo a necessidade do meu próximo e não olho para aquela necessidade dele, eu estou deixando de ver a minha necessidade. Porque um dia eu também vou precisar. Então eu tenho que olhar para o meu próximo, ver a necessidade dele e ver que aquele futuro dele depende de mim e depende da gente ter um olhar diferente. Porque quando a gente olha com um olhar diferente, a gente muda as coisas. Inclusive o próprio chefe nosso falou, né? Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. Tive Exatamente. sede, você me deu de beber. Eu tive nu, você me vestiu. Tive doente, você Exatamente. cuidou de mim. Essa é a missão, né? Eu acho que um cidadão, uma cidadã que chega com esse pensamento seu a uma Câmara de Vereadores é uma pessoa que chega num nível de nobreza que nada vai te afetar negativamente. Não vai Exatamente. ser partido político, não vai ser divisão política, não vai ser interesse de A, B ou C, né? Que a gente chega com um pensamento muito elevado para fazer realmente o bem. Não é verdade? Exatamente. Tenho muito orgulho disso de você, tá? De Obrigada. muitas outras coisas que eu te conheço. O povo não te conhece direitinho, mas eu já te conheço muito. E te digo, por essas e outras coisas, nós todos da equipe temos muito orgulho de você. E Obrigada. quero saber como é que você foi acabar no PT. Me conta essa história. Olha, eu fui acabar no PT, não, eu fui começar no PT, né? Porque eu não quero acabar. Eu fui começar no PT em 2009, quando eu estava doente, que eu fiz uma cirurgia no crânio, né? E eu fiquei muito doente dessa cirurgia e eu precisava muito da área da saúde. Então eu tive muita dificuldade na área da saúde e eu era muito vizinha do nosso presidente do partido. Então o nosso presidente, ele mexia já na área do PT. Ele Então, estava na secretaria nessa época de saúde ou não? Ele passou sim, por lá, sim, né? ele estava na época da Secretaria de Saúde. Aí ele arrumava esses exames que eu tinha que fazer, que era ressonância, tomografia, e eu descobri que na época, não sei se o senhor lembra, que nessa época tinha o doutor João Cláudio, que era médico, né, na área da fono, do Lembro coisa, muito. Grande e amigo. tinha fono, tinha muitos especialistas na área. E foi ele que descobriu esse tumor que eu tinha no cérebro. Menina, que coisa séria, né? Eu fiz uma cirurgia em 2008. Ninguém dava muito por mim, né? Porque eu inchei, parecia que eu ia morrer. Fez fora de Além Paraíba, em algum Fiz lugar? em Teresópolis a cirurgia, tudo pelo SUS. Graças a Porque a Deus. cirurgia, se fosse fazer hoje, seria mais de 20 mil. Hoje não, na época, né? Porque hoje deve ser mais. Então aí ele fez a ressonância e descobriu que eu tinha um tumor no cérebro, fiz a cirurgia. E ele sempre me convidava para poder eu ir nas reuniões junto com os deputados que vinha. Na época era Sebastião Elvésio, Délio Malheiros. Eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer lá? Eu tô doente, o que eu vou fazer lá naquela reunião? Mas eu ia. Eu via, apresentava minhas dúvidas, minhas questões. E ali eu fui ingressando, caminhando. Cheguei aí na época do Serginho, que ele era prefeito. Cheguei aí até no palanque lá, falei um pouco, fui aplaudida, né? Nem lembro o que eu falei, mas Já eu estava ensaiando um futuro já político e nem estava, sabia, né? nem sabia que eu estava fazendo política, porque eu queria manifestar a necessidade da população. Então eu não estava ali como candidato, eu estava ali procurando os anseios da necessidade que a população tinha, porque eu tinha esse anseio dessa necessidade na área da saúde, a dificuldade da cirurgia, porque não tinha dentro de Além Paraíba. Então eu tive que ir para fora, portanto a minha prima arrumou em Teresópolis para mim. Essa cirurgia eu tive que pegar o endereço dela e fazer lá, porque aqui dentro não tinha esse respaldo, né? Ou era para fora, ou era morrer. Então eu queria viver, porque eu tinha filho pequeno para criar. Então eu continuei caminhando, eu não parei. E eu Foi sou desse nessa época que tipo. você teve contatos com o seu Com, vizinho. com, exatamente. Aí que eu tive contato com o presidente do partido e comecei. Até que eu peguei o gosto da política e resolvi ingressar
no partido. Aí eu filiei a chapa do partido e falei, vamos embora para a luta. E nessa história eu fui para Brasília. Como é que foi essa experiência em Brasília? Em Brasília eu fui como representante da Secretaria das Mulheres, do Elas por Que Elas. chique, hein, menina? Que Foi muito bem eu faço representada a parte, secretaria, né? Porque eu você tem faço energia. parte da Secretaria das Mulheres e fui representando a Secretaria das Mulheres a Brasília. Coloquei um colchão nas costas, uma mala de um lado, mochilinha no ombro, parti para Brasília. Que experiência especial, né? Só que eu não sabia que nessa viagem a Brasília eu ia chegar lá e encontrar com a Simone Tebet, com o ministro do Desenvolvimento da Cultura, do ministro da CULT, que é o Evaristo. Aí ali eu peguei convivência com eles, tirei foto. Eu pensei que eles iam me proibir de eu entrar lá, né? Mas lá, não me proibiram. Me deram lanche lá no camarote deles lá. Fui para lá. E voltei de lá muito satisfeita. Voltei de lá muito satisfeita. E ali decolou minha vida Foi só política. amadurecendo cada vez mais seus Decolou. objetivos políticos, né? É. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui. Gente, que história linda que você tem, viu? E pesada também, de muita luta, né? É E de sobrevivência, vitórias. né? De Graças você está na outra sobrevivência. encarnação, já está na segunda encarnação. Agora, vamos transformar tudo isso em benefício para a nossa população, em nome de Jesus, né? Me conta alguma coisa sobre os seus projetos agora, para essa candidatura agora à vereadora. Então, meus projetos vêm relacionados muito em pauta da mulher, né? Porque na época, meu falecido marido, que eu divorciei na época também por causa disso, ele bebia muito e ele não entendia o meu problema da minha saúde. É isso que eu falo muito com esses jovens que casam cedo, esses maridos que têm a esposa doente, que tem que olhar por elas. Porque não é só elas que precisam, assim, ficar ali cuidando sozinha. Eles têm que olhar e entender. Porque na época ele não entendia a minha depressão, não entendia por que eu ficava moada, por que eu focava na internet. Porque muitos relacionamentos acabam por causa disso. Porque a mulher fica depressiva, ela vai para a internet porque ela vai ter gente ali que vai conversar com ela, que vai orientar ela, vai livrar, vai alegrar ela. E esse companheiro que eu tenho hoje, eu não preciso nem ir para a internet, porque às vezes quando ele está no celular, eu falo assim, desliga o celular e vem conversar comigo, porque você está aí muito no celular, tu está conversando com quem? Hein? Aí eu brinco com ele. Mas eu sei que ele também tem que ter um pouquinho de lazer dele na internet, ver os amigos, porque ele trabalha muito. Mas quem ama, cuida, não é verdade? O lance é Exatamente. esse, não é verdade? Aí o que E acontece? esse outro marido Eu seu era por cuido. causa de bebida que ele tinha essa dificuldade? Ou era Isso. da personalidade dele mesmo? Não, ele trabalhava muito e bebia com os amigos. Porque os amigos, eu falo que tem certos tipos de amigos. É. Tem uns que levam para o caminho do bem, outros levam para o caminho do mal. E esse levava ele para beber. Então, o que acontece? E álcool não combina com casamento, Não né? combina. Infelizmente. Com nada, não combina com nada. Não né? combinava Nem com a direção. família, não verdade. combinava com a esposa, com os filhos. E isso estava destruindo o nosso relacionamento, a convivência dentro do lar. Aí, o que acontecia? Ele começava a me ofender com palavras. E a palavra, às vezes, dói mais do que você está sendo agredida fisicamente. Aí eu comecei a ir na pauta da mulher. Agregar a lei da Maria da Penha a casa de passagem de apoio às mulheres. Porque muitas das vezes eu separava com meus filhos, saía e ia para casa da minha mãe. Aí chegava na casa da minha mãe, minhas irmãs estavam lá com os filhos. Aí meu padrasto estava de cama. Aí a casa era pequena, então eu acabava tendo que voltar para dentro do lar. Então eu ficava, ia para a casa da minha mãe e voltava para dentro do lar. Aí era ocorrência, ocorrência, ocorrência. Então isso desgasta, o resto nem a polícia quer saber de ir lá te defender. Aí o que acontece? Vem o feminicídio. E esse feminicídio acaba atrapalhando a sociedade. É um problema seríssimo nesse país de hoje, né? Exatamente. Acaba a sociedade sendo uma sociedade frustrada, porque essas mulheres ficam com medo de ir lá denunciar, porque elas vão ter que voltar para dentro do lar e vai apanhar de novo. E essa proteção é muito relativa, infelizmente. Não é absoluta como deveria ser, né? Exatamente. Muitos bairros, como o nosso, nossa cidade, não tem esse amparo. A cidade grande tem. Nós precisamos trazer para dentro do nosso município. E eu já conversei com o Cristiano, que é o nosso deputado estadual, que apoia a nossa chapa, que é o presidente geral do nosso partido. Já conversei com ele sobre essa pauta de trazer e ele prontificou de trazer para nós.
essa casa de apoio à mulher, que ela vai estar dando amparo à mulher para ela sair de dentro do lar. Ela vai pegar, ter uma casa de apoio e vai ter uma renda estabelecida para ela ser apoiada, para poder ela se estabelecer e não precisar voltar para dentro de casa. Aí ela vai começar a fazer uma costura ou trabalhar com agricultura, vai ter a identificação dela como mulher, ela vai ter a autonomia dela. Entendeu? Aí ela não vai precisar voltar mais para dentro de casa, não vai ter feminicídio e o cara não vai parar na cadeia. E a gente vai trazer outros braços também com o próprio Cristiano, né? Tipo a Delegacia da Mulher, para Exatamente. começar todo esse processo. Começa na A delegacia. Patrulha Maria da Penha, que é uma polícia especializada em proteger a mulher nessas condições. Exatamente. Você só São quer tudo agregado. poupar outras mulheres de passar pelo que você passou. Exatamente. Né, que é E não muito era justo por isso. mal, não era por mal, era a bebida que influenciava. Porque ele era um cara trabalhador, era um cara bom. Porque às vezes eu estou falando aqui, os outros falam assim, eu conheço ela, eu conheci o marido dela, ele era um cara trabalhador. Ele era um cara responsável, não faltava nada dentro de casa. O problema é quando ele bebia. Portanto, quando eu separei dele, eu virei amiga dele, casado com esse atual marido. Eu que resolvi as coisas dele. E com certeza muitas mulheres que estão nos ouvindo agora e vendo sabem o que você está falando, porque passam coisa semelhante, né? Muitas Sabe mulheres a que já me gravidade viu. desse problema e a falta de uma solução fácil para isso. Não é fácil, né? Exatamente, muitas conheceram minha história. Então você vai Muitas ser uma mulheres. defensora dessa bandeira lá, né? Das mulheres. Muito importante isso. E nesse caso, eu estendo também para as mulheres, para as mães atípicas, que elas também precisam de apoio. Porque elas cuidam tanto dos filhos autistas que elas esquecem de cuidar delas. Então, o Cristiano também estendeu a pauta que eu pedi ele para estender no autismo, que é a bandeira que ele estende já pelo caso dele ter essa pauta já há muitos anos. Ele estendeu, junto com um pedido meu, cuidar de quem cuida. Porque esse cuidar de quem cuida não estende só a essas mães atípicas, mas estende a quem cuida dos seus pais, das suas mães que estão ali acamada. Então, abrange todo esse Existem esse muitas laço. situações, né? E muito pouca gente disponível para fazer esse trabalho, né? Porque parece, às vezes, uma família grande, um filho só veste a camisa de um pai idoso, de uma mãe idosa, Exatamente. né? E muitos, às vezes, não têm tempo também, que trabalham fora, aí, às vezes, deixa o pai ali jogado por uma pessoa que vai cuidar, um cuidador, que vai maltratar. Entendeu? Então, às vezes, vai para o asilo, porque não tem onde deixar. E o asilo, fui lá visitar o asilo, fui lá pedir uma verba para o asilo, junto com o deputado que está me apoiando aqui, que é o padre João e o Leleco. E fui pedir uma verba, porque eu acho que o asilo está muito abandonado. Que é a parte do idoso, que eu venho também lutando, Defendendo, né? defendendo. Porque eles são os primeiros que vieram, que deram nossos pais, e nós devemos muito a eles. E é muito injusto que uma pessoa lute a vida toda e termine naquelas condições, que é quase um Exatamente. inferno aqui na Terra, né? Não por falta de cuidado deles, mas é uma coisa que é a falta, De o amor, carinho, o amor de uma de casa. família. E a falta de reconhecimento de quem lutou uma vida toda, né? É muito duro isso, não é verdade? É, tipo aquela música do filho adotivo, né? Que só um filho foi ver o pai, que é exatamente o que foi adotado. Mas ali não é um lugar que você... Eu sempre falava que eu queria ir para o asilo. Hoje eu fui no asilo, eu não quero ir para o asilo. A gente fala só simbolicamente, Mas né? eu falava porque eu achava que o asilo, eu ia ter mais gente para conversar comigo. Mas não é por causa disso agora que eu quero ir para o asilo. Porque ali, por mais que eles dão afeto, que as pessoas cuidam, não é a mesma coisa que você ter a família por perto. Porque ali a família deixa, vai uma vez ou outra, ou às vezes nem vai. Entendeu? Então eu quero aproximar a família dessas pessoas, desses idosos, porque eles têm que morrer em paz. Que já Com dignidade, envelheceram. acima de tudo com dignidade, Porque né? já estão envelhecendo, já tardamente, trabalhando muito. Já existe um preconceito que a pessoa ficou velha, ficou inferior. E isso é uma grande mentira, um grande absurdo, né? É, eu tô Que velha, eu tô com Não, quase você 50 tá novinho. anos, mas eu não tô eu digo, esses não. idosos aí da cabecinha branca são pessoas sábias, pessoas que lutaram uma São. vida inteira para ajudar outras E são pessoas. amorosos. Merecem um retorno disso, né? E a gente, como política social, tem a obrigação de fazer alguma coisa no sentido de ajudar. Porque Exatamente. muita gente, às vezes, tem a boa vontade de ajudar, mas não tem condições. Aí é que entra o poder público para exatamente. socorrer essas pessoas, né? Sobre os autistas também que você citou aí atrás, essas mães que lutam, essa luta infinita incansável. delas, né? Incansável. E sem estrutura nenhuma. Nós temos também proposta no nosso governo juntinhos Sim. de ter
o neuropediatra na cidade, de ter uma casa de apoio, um centro de Eu autismo, né? solicitei o Cristiano para trazer, porque ele fez um federal, um centro especializado para autista, estendendo essas mães. Eu E o Cristiano solicitei não o é da nossa Cristiano. turma, quer dizer, a gente tem como trazer um braço disso para aqui, O fica mais fácil, Cristiano é né? nosso do nosso partido, que é o nosso Pois é, presidente geral do Partido dos Trabalhadores. E ele vai ele, ajudar todo mundo, e quanto ele mais os companheiros prontificou de dele, né? trazer. Ele falou que já foi sancionado. Eu fui até na Assembleia, teve uma audiência pública, eu estive presente, foi muito boa, muito produtiva. E trazendo isso, a Além Paraíba só tem a ganhar. Existem muitas coisas que o pessoal não tem ideia, nossos ouvintes e assistentes aí não têm ideia de que a gente pode trazer pelo governo federal e pelo apoio estadual também de nossos deputados, né? Porque por acaso nós somos o único grupo que está ligado diretamente ao governo federal. O governo federal é nosso, podemos dizer assim, né? Estamos com os três deputados federais e E três isso é estaduais benefício nos para a gente. apoiando, né? Gente de braços abertos para trazer socorro para Além Paraíba. E a gente é que vai solicitar esse socorro de alguma forma, né? E nós temos esses laços lá, graças a Deus. Inclusive, não sei se o senhor sabe, mas a CAP pediu uma verba para o hospital São Salvador, uma verba de R$ 100.000, que foi destinado para o hospital pelo deputado Padre João e o Leleco Pimentel, juntos para servir. E eu fui junto com o assessor dele fazer essa entrega. E eu questionei, né? Porque o hospital está sem medicamento, não tem remédio, não tem para tratar dos próprios pacientes que vão lá. Aí eu questionei onde foi parar essa verba. Aí eu gostaria de saber do hospital onde foi parar essa verba, porque. Precisa haver transparência nessas coisas, né? Exatamente. No nosso governo, se Deus quiser, nós vamos exigir transparência em tudo. E nós vamos colocar aquele hospital para cima e vamos exigir que o povo todo da nossa cidade saiba o que está acontecendo. Exatamente. Com cada detalhe, porque isso é importante. A coisa pública não é brincadeira, não é verdade? Exatamente. É preciso responsabilidade, né? Inclusive, eu até falei que se alguém achar que eu mereça ser eleita a representar a população, eu quero uma linha direta no meu gabinete para cada bairro me ligar e pedir a minha visita para eu saber a necessidade realmente de cada bairro. Porque eu não vou prometer praça, eu não vou prometer creche, sem saber a real necessidade do local. Eu vou ver a necessidade e cada necessidade do bairro vai ser atendida de acordo com a necessidade. Pelos deputados. Nós temos o projeto do orçamento participativo, que é o próprio bairro definir a sua prioridade. E a gente entrar com o orçamento atendendo ao pedido do bairro, né? Vai ser um trabalho que a gente vai fazer junto. Exatamente. Né, se Deus quiser, né? E vai ser uma grande parceria. Me conta mais coisas aí. O que você tem para me contar mais aí? No caso do autismo, aclimenta também as pessoas com deficiência, como eu falei com o senhor, porque eu fiquei deficiente, com perda auditiva, um pouco de perda de visão. E eu tenho uma válvula na cabeça aqui e uma outra no abdômen. Então, por isso que eu engajei na área da pauta da deficiência. Então, eu estou lutando, mas porque eu vejo que a representante legítima dessa classe. Eu vejo que a dificuldade é muita, tanto na saúde, quanto medicamentos, quanto a condução para carregar a gente, para levar a gente para médico, que a gente às vezes tem que ficar esperando os outros pacientes. Como eu tenho gente na família, que é uma nora que teve uma gravidez de risco, com 14 anos para 15, eu estou lutando também para ver se traz essa especialidade para diabetes, porque essas jovens mães hoje estão tendo diabetes, pré-eclâmpsia, estão tendo muita dificuldade na gravidez e não tem especialidade dentro de Além Paraíba. Eu tinha que ir para Juiz de Fora, tinha que ir para Leopoldina, Juiz de Fora e Leopoldina com ela. Então, eu queria estender isso na área da saúde, para trazer esse tratamento todinho para que não precise sair para fora, para que tenha mais mobilidade, mais tranquilidade dentro do nosso município. E a nossa própria saúde básica está muito, muito, muito fraca, né? Inclusive, você que está nos assistindo, se quiser conferir no outro programa nosso, que é o programa que se chama Programa de Governo, aí também nessa mesma série, foi o primeiro programa. Nós comentamos sobre o hospital, sobre os postos, que nem o básico está funcionando direitinho, porque você já está pensando em alguma coisa lá para melhorar ainda mais uma cerejinha no bolo para ficar melhor. Mas nem o básico está funcionando, precisamos mexer nisso tudo. Nós precisamos, acima de tudo,
de acolhimento digno para todas as pessoas, de humanização nos tratamentos, de agilidade, na verdade, que tem doença que não espera, né, Josiane? Hoje, Exatamente. a fila não tem que existir. Eu acho que fila é uma coisa indigna. Nós temos que lutar, acabar com todas as filas de saúde do nosso município. Principalmente o pronto atendimento, porque quando eu morava na Rua Carolina, ali no Jardim Paraíso, o pronto atendimento era 24 horas. Meus filhos, às vezes, davam crise de bronquite, eu levava para o pronto atendimento, ficava ali no pronto atendimento, virava à noite no pronto atendimento. Muitas vezes eu já socorreu meus filhos no hospital, porque às vezes o pronto atendimento não estava funcionando mais. Então, tem muita dificuldade as pessoas da cidade alta, porque ali, às vezes à noite, não tem táxi direto. E muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro para poder pagar a passagem de ônibus, às vezes não tem ônibus, não tem dinheiro para pagar um táxi. E como que fica a situação deles ali da cidade alta? Então, precisa para o atendimento voltar, ter uma qualidade de vida ali. Tinha médico ali 24 horas. Agora, o médico na rede pública está sendo marcado de 30 em 30 dias. Você acha que é uma pessoa doente, passando mal, vai ter Isso é condições de indigno. esperar? Eu acho indigno, eu acho um absurdo. Acho que o próprio hospital, mas está tudo lá no outro programa do programa de governo, vocês confiram lá sobre a saúde, tá? Mas nós vamos botar a mão na saúde, né, José? Vamos cobrar junto com os deputados. Inclusive, essas questões mais complexas, assim, de uma gravidez de risco, se a gente não tiver solução aqui, temos que ter convênios garantidos fora, Exatamente. condução digna para essas pessoas, assistência Os horários gratuita. certos, né? Porque essas mães, Gozinha, minha nora, ela tinha diabetes, ela tem diabetes até hoje. Ela foi para o Juiz de Fora, passou mal para não a consulta, porque ela teve que esperar até 1 hora da tarde. Foi de manhã. É desumano. Aí né? a consulta dela é 1 hora da tarde. Ela teve que ficar internada. Porque ela ficou, o açúcar dela caiu, ela não tinha se alimentado direito. Ficou lá o tempo todo esperando para ser atendida. E teve que ficar internada 1 semana no hospital. E se houver boa vontade, é possível diminuir muito esses sofrimentos de todas as pessoas. É possível. Basta ter força Eu acho e boa vontade. que antigamente tinha a doutora Gisele, né, que tratava aqui. Se ter uma médica diabética aqui para cuidar dessas mães atípicas, dessas mães que vêm novas, né, gerações agora que estão arrumando filhos cedo, né? Cuidar delas, eu acho que não chega tanto o prejuízo da gravidez prematura quanto a gravidez de risco. Porque vai começar a cuidar no comecinho. Não vai pegar ali Pré-natal bem feito, exames de rotina bem Exatamente. feitos, ultrassons disponíveis 3 vezes durante a gestação, que é o mínimo, exames especializados de sangue, Do feto. profissionais para terem acesso a esses profissionais, não é verdade? Porque às vezes a pessoa não sabe nem onde correr, né, para achar uma solução. Exatamente. E equipar mais o hospital, né, para ver se tem uma maternidade adequada para gravidez de risco. Com uma infraestrutura Com uma mesmo, infraestrutura inclusive. ótima para poder, assim, uma gravidez de risco. Ou, às vezes a criança nasce prematura e não tem uma neonatal. Precisa ter. Nós Tem temos... que ter. E a gente aqui não atende só Além Paraíba, a gente atende toda uma Toda a região em região. volta aqui que precisa desse socorro, não é verdade? Exatamente. Então isso muita coisa vai acontecer, tá? Nesse sentido, porque nós somos a saúde, né? Josiane tem essa experiência forte com a saúde, quer ajudar a saúde, e a saúde eu acho que tem que ser, inclusive, do governo nossa prioridade 1. Nós temos que dar atenção para tudo, mas a saúde eu acho que é prioridade 1. Inclusive, eu conversei com a senhora idosa, lá na Jaqueira, no dia que nós estávamos fazendo a caminhada. Eu fui falar dos meus projetos para ela. Ela falou assim: tomara que você ganhe, porque nós precisamos muito. Porque eu tenho dificuldade de poder pegar medicamento lá na rede. Eu falei com ela: se nós conseguirmos entrar à prefeitura, com o nosso prefeito, o doutor Márcio, que é o médico, ele vai comparecer nessa área, nós vamos colocar o medicamento para os idosos afetivo nos postos, e quem não tiver condições de buscar, tem um agente da saúde para levar até a sua casa. Porque vai ser remédio controlado e vai ser fazer a planilha, aquele remédio é para tal lugar, aquela pessoa usa mensal, e está ali o medicamento. Porque eles têm dificuldade para andar. Ela falou que ela tem dificuldade para andar dentro da casa dela. E hoje em dia, do jeito que está montado, aí, com 12 estratégias de saúde da família, se elas funcionassem, dava para atender 100% do município em casa, com agente de saúde. Há muito tempo atrás, não sei se você lembra, mas já teve um programa do governo federal que entregava o remédio pelo correio em casa. Você chegou a pegar esse tempo? A gente não vai fazer pelo correio, mas a gente tem como assistir. Mas a farmácia popular tem como fazer isso. Tem como. Se não tiver na rede pública, poderia fazer um convênio com a farmácia popular, que a farmácia popular faz a entrega. Exatamente.
Muita coisa boa vai acontecer, né, Júlia? Se Deus quiser. Bom, ideia eu tenho. Você quer comentar mais alguma coisa aí dos seus projetos? Tenho aqui desse calor, né, que nós estamos vivendo, que a gente está vendo isso aí dia a dia, nessas caminhadas, esse calor excessivo. Se nós que estamos caminhando, imagina esses idosos que estão passando esse calor e essas pessoas que têm deficiência, a dificuldade que é. Então, eu estou aqui com um projeto de rearborização, né, que fala, com horto florestal, fazer a cidade ficar mais bonita, reflorestar a cidade. E mais arejada, com mais oxigênio, dar né? mais oxigênio, ver se tem como a gente deixar uma cidade mais bonita, mais enfeitada, com mais natureza, com mais oxigênio, com mais equilíbrio. Então, eu tenho o horto florestal para passeio turismo, que vai trazer renda para dentro de Além Paraíba, que aí a pessoa vai vir visitar Além Paraíba, vai ter um turismo para conhecer a cultura da nossa cidade, conhecer as comidas de botecos, né, igualzinho tem em Juiz de Fora, conhecer as comidas populares e trazer um equilíbrio que as pessoas podem ter contato com a natureza, passear no convívio, que lá no Sítio Branco tem um sítio, né, um lote que a prefeitura comprou, que o nosso presidente falou, que nós podemos fazer lá. E lá tem bastante árvores, bastante água, nós podemos plantar mais, podemos fazer uma vegetação muito legal e trazer turismo para passear até a Angostura, até Fernando Lobo, até Marinópolis, até ali o Simplício, que tem aquela cachoeira que a gente pode usar ela. Gozinho, o senhor fez o plano de governo falando sobre a cachoeira que desce ali na Rua Carolina, a banqueta. Pode fazer ali tipo Gozinho, o Foz do Iguaçu, né? Você vai ali, a pessoa vai tirar foto descendo ali. Inclusive, gente, ó, esses projetos que a Josiane comenta, a gente pensa eles todos em família, juntos. A gente é uma família, né, Josiane? Exatamente. Então, ela vai ter a função específica de vereadora, mas nós pensamos no projeto de Além Paraíba juntos. Então, quando ela fala de projetos, todo projeto que ela está falando ali como vereadora, eu estou assinando embaixo. Tá? Porque nós pensamos isso juntos e desejamos isso juntos. E montamos o plano de governo E a juntos. gente soma, porque nós, juntos, a velha frase que é um chavão, mas juntos somos fortes, não é verdade? Então, sozinho, nenhum de nós é nada. Então, quando ela colocar projetos ali, é um projeto do grupo, né? A gente pensa juntos, são ideias que cada um traz para enriquecer o projeto de governo, né, Josiane? E os outros perguntam muito, né? O que nós estamos pensando na área de trabalho. Aí eu comento, porque trazendo essa cultura para cá vai trazer trabalho, vai trazer renda, porque as pessoas vão começar a vender o seu mel, vender seus doces, vai vender suas goiabadas, né? Aqueles cascão que eu adoro comer, seus queijos, vai ter a cultura daqui, vai levar para fora, valorizar o pequeno produtor, gerar renda, vai gerar renda, gente. E nós podemos incrementar muita coisa depois, né? Porque a gente vai trabalhando passo a passo, montando o que as pessoas querem mostrar deles. Sobre a creche, você tinha comentado comigo em off alguma coisa sobre creche? Sim, a creche, eu comentei sobre a creche noturna. Então você que me falou disso. Sim. É uma ideia sua também, não esquece? Essa ideia é muito boa, conta dela aí pra gente. Eu ia falar sobre ela, que seria para estender essas mães que estão começando jovens. Elas querem trabalhar, querem estudar. Profissões hoje você trabalha à noite ou estuda à noite, né? Você precisa desse espaço, né? Aí elas querem trabalhar de dia para poder criar os filhos, que às vezes são mães solos. Mas às vezes não tem com quem deixar os filhos, que às vezes os pais estão cansados, estão velhos. E não oferecer uma ajuda a essas mães é fechar um caminho para uma pessoa que podia ir muito longe, Exatamente. né? Porque um filho para uma mãe é complicado, não é verdade? Essa minha nora, que eu te falei que a gravidez de risco foi grave, ela tem a minha neta tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Ela leva para a sala de aula. E sala de aula não é local para criança. Então, por isso que eu pensei em estender essa creche noturna. É uma ideia muito boa, nova, uma ideia original essa aí de creche noturna. Eu espero que ninguém me plagie, né? Porque está todo mundo plagiando. Mas eu estou dizendo aqui ao vivo, ninguém vai me plagiar mais. Aí, o que acontece? Essa mãe vai para a escola, ela vai ter tranquilidade dentro da sala de aula, porque a criança ela não vai ter que se preocupar com a criança, que a criança vai estar na creche. Na hora do recreio, ela vai lá ver o filho dela e volta para a sala de aula. Na hora que ela sair da sala de aula para ir embora para casa, ela vai lá e pega a filha dela, que a filha dela vai estar alimentada, vai estar cuidada.
e ela não vai ter a preocupação de ter que ficar olhando a criança e não prestando atenção no quadro de escola, E né? gera a oportunidade para ela crescer, para ela aprender, se formar e Exatamente. melhorar a vida da própria criança no futuro, né? Exatamente. Eu ouvi falar que em Paraíba aqui está rolando uma ideia aí, nova também nesse sentido, de se fazer isso com o idoso, que às vezes a pessoa quer cuidar do idoso, não quer botar no asilo, mas não tem opção porque precisa trabalhar e só tem a pessoa em casa. Eles estão criando uma ideia aí de deixar o idoso de dia no asilo, como se fosse uma creche. Você vai de manhã para o trabalho, deixa seu idoso lá, eles olham para você como se fosse uma creche de idoso, olha que loucura. E de tarde você volta do trabalho e pega seu idoso e leva para casa. Mas para isso eles vão ter que melhorar muito o asilo, Bom, porque o asilo está desamparado. não, sim, tem que ser uma coisa, O uma asilo não reestrutura. tem alimentação. Ele Ou estava até criar um tendo. outro espaço para fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Mas a ideia em si é válida, né? Válida. Você gerar a oportunidade de Mas alguém para isso trabalhar. eles têm que aprimorar o asilo, porque o asilo, por isso que eu pedi ao deputado o carro, porque o asilo tinha uma renda de alimentação que era doada lá de volta do peão para eles. Só que quem trazia era um rapaz, ele vendeu o carro, então o cara não traz mais alimentação para eles. E deixou de vir por isso. Aí eles ficaram sem essa alimentação que era doada lá do peão. Inclusive, a minha filha é agricultora lá no peão. Então, ela faz esse trabalho todinho de agricultura familiar. Por isso que eu falei que eu não quero governar como vereadora, eu quero governar como família, porque tudo isso está dentro da minha família. Então, esse alimento vinha para eles e não está vindo mais. Aí eu peguei e conversei com o assessor do deputado e falei, tem como doar um carro para eles? Porque esse carro seria para buscar alimentos e levar eles para médico, levar eles para passear, porque às vezes eles ficam tão trancados dentro do asilo que eles não têm uma vida social. Aí, nesse caso, entra essa ação minha social, que é o projeto de ação social. Porque vai dar o direito, às vezes muitos não têm o direito do LOAS, o amparo idoso, outros não têm acesso. Oferecer essa ajuda para eles alcançarem esses benefícios também, Alcançar né? esses benefícios. Tem muitos que estão lá de favores, que não têm uma renda. E o asilo não suporta essa quantidade Economicamente, toda essa coisa. economicamente. Então, Gozinho, estão precisando de ajuda lá para o Corpo de Bombeiro. Uma coisa simples, mas que a gente tem que fazer um projeto, porque o Corpo de Bombeiro não deixou por causa de, acho que, alguma estratégia lá, que tem que estar toda dentro da medida protocolada do Corpo de Bombeiro. Eu acho que o Foi gestor levado. público municipal poderia perfeitamente amparar todas essas Exatamente. ideias, Quem teria né? que ver isso é o prefeito. O prefeito Abraçar teria essas que abraçar esse projeto, porque isso daí corre risco de pegar fogo aquilo lá e matar aqueles idosos. Então, ele tinha que estar olhando isso. E no nosso país, infelizmente, só depois que acontecem as coisas, né? Mas, a gente Mas quem pode sabe, às fazer a vezes, eu falando profilaxia, aqui, né? prevenir, né? Aí, às vezes, o prefeito, né, prefeito? Você olha lá o asilo e paga lá aquela taxinha. Se ele não que eles tiver tão- tempo, a gente olha em janeiro, né? É, se ele não tiver tempo, nós vamos olhar. Mas eu já pedi o deputado ajuda para poder resolver isso. Parabéns. Só que eu não posso fazer agora, porque senão vocês vão falar que eu estou comprando voto. É. Mas eu não estou comprando voto, não. Eu compro o amor. É o amor que eu quero para mim, na velhice, que às vezes meus filhos me abandonam lá, né? Eu quero estar lá preparada, eu não quero morrer carbonizada. Você não vai merecer estar lá, não, de jeito nenhum. Então, eu tô pedindo ao deputado para interceder para esses idosos, já que está abandonado o asilo. Porque o asilo é uma instituição filantrópica, né, que eles falam, Filantrópica, é. que não pode coisa, mas eu acho que quando a gente é ser humano, a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que ir lá e se doar. É. Então, se eu sou prefeita ou sou vereadora, independente de ser filantrópica ou ser particular, se está necessitando daquele tá dentro do amparo, nosso município, tá precisa dentro de do ajuda, vamos lá ajudar. ajudar. Quebra a regra. Se tiver uma regra, vamos quebra lá ela. ajudar. Senão, não quebra a regra, a gente faz a regra. É. Porque a gente não tem que quebrar, a gente tem que aclimentar ela. É verdade. Então, eu acho que teria que fazer isso. Como cidadão, como prefeito, teria que fazer isso. Eu, no meu ponto de vista, se eu fosse candidata a prefeita, ou se eu fosse o prefeito, prioridade. Vamos dar prioridade ao idoso, à saúde, à educação, que não é muito a minha pauta. Minha pauta não é educação, mas precisa de educação. Para a gente ser o que a gente é hoje, a gente tem que ter uma educação bem rígida. E isso eu tive. Que meu pai me puxava o cabrecho ali, eu apanhei, doutor Márcio, de correia, fivela, que às vezes eu ia para a escola com calça jeans e agradeço meu pai por isso. Que aquelas fivelas ficavam marcadas na minha perna, eu ficava com vergonha de mostrar. Às vezes aquelas borrachas pretas, meu pai me batia com aquilo.
para me ensinar o que, que era a vida. Porque antigamente os ensinos deles eram um ensino mais rígido, né? Porque eles apanharam dos pais, então eles achavam que era isso. Hoje não, hoje eu sou mãe, eu ensino meus filhos de outra forma. Os processos vão mudando, Vai né? mudando, eu ensino com Quando- amor. hoje as coisas são Meu pai diferentes. achava que era no corretivo. Então, mas eu não estou recriminando o jeito dele me ensinar. Porque se ele me ensinou dessa forma, eu aprendi a ser humano de outra forma. Aos olhos dele, ele acreditava estar fazendo o melhor para você. Quando você vê que há Exatamente. outras formas de fazer que você fez com seus filhos diferentes. Exatamente, porque eu não quis aprender, igual carro de boi. Carro de boi, você vai empurrando ali, vai massacrando o boi, ou às vezes você vai andar a cavalo, você puxa o cabresto, mas não é assim. Você tem que tratar o animal com carinho, porque se você trata ele com carinho, ele te serve bem. E o ser humano é a mesma coisa. Se você trata ele com amor, com carinho, igual assim, eu falo que são meus assessores, que me ajudam a distribuir os meus santinhos. Eu não falo que são meus contratados, que são meus cabos eleitorais. Falo que são os meus assessores. Se eu vejo que ele precisa de um lanche, eu levo um lanche para ele. Porque eu vejo a necessidade deles comerem. Porque eles sobem aquele morro no sol quente, coitado. Aí não tem uma água, não tem um lanche, não tem nada. Aí se eu levo um lanche para mim, eu levo um lanche para ele. E nós estamos vivendo uma realidade tão pesada, né, Paraíba, que até esse tipo de emprego, que seria um empreguinho provisório, está sendo a solução para muita gente, né? Infelizmente, né? Você vê as pessoas se agarrando a esses empregos provisórios, que vão acabar dia 6 de outubro, É né? uma Mas com pena. desespero, precisando daquilo, É né? uma pena que não vem verba suficiente para Pra gente gente. encher de Principalmente gente, para né? mim, não veio verba. Porque eu só recebi doações em santinhos, eu não veio verba financeira. Porque se viesse verba financeira, cada pessoa que estava trabalhando comigo ia ter seu lanche. Ia ter sua passagem para voltar para casa. Agora vocês colocaram uma van que leva e busca, né? Busca e traz, vai e volta. Mas imagina andar esses percursos, todo dia que nós estamos andando de carro. Carona, tem carona de um candidato, tem carona do outro. Agora e eles? Mas nós vamos ter a oportunidade lá na frente de fazer muito por essa gente, porque a gente vai abrir escolas profissionalizantes, vão abrir Exatamente. oportunidades de emprego, que eu acho que nós não podemos descansar enquanto tiver um desempregado nessa cidade, enquanto tiver uma criança passando fome, uma criança fora da escola, isso me dói na Um minha alma, saneamento sabe? básico Exatamente. precário. Uma cidade segura, com trabalho para todos, sem analfabetos, com uma saúde minimamente decente, que respeite o pobre, né? A pessoa que não tem outra. Quem procura o SUS é um cara que não tem outra opção. Né? SUS hoje é sinônimo. Ah, meu Deus, você precisa do SUS, meu Deus, Deus te proteja. Né? Não pode ser assim. A gente, como Exatamente. cidadão e cidadã de Além Paraíba, tem a obrigação de mudar isso. Né? Fazer a E realidade. você, eleitor que está nos vendo, nos ouvindo, eleitora que está nos vendo, nos ouvindo, esse momento é muito sério, né, Josiane? Com Porque é um certeza. momento, é o único momento que você pode decidir. Não se iluda com nada, não se iluda com cestas básicas, não se iluda com ajudinha para sua construção. Quem tentar passar isso para você está te comprando e vai ficar 4 anos com você na miséria. Né? É, até porque eles acham que já deu ali a cesta básica, que eles já não precisam Já fazer deu, mais nada. né? Mas, pô, já te ajudei, pô. Né? Então, fiquem espertos, vocês têm uma chance de fazer uma escolha. Olhem direitinho, são 5 opções. Olhem direitinho, são trocentos vereadores para você escolher. Olha com cuidado quem pode trabalhar para você, quem está falando a verdade para você, quem merece a tua confiança, quem é uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem o temor do chefe, tá? Quem sorri para você só de 4 em 4 anos, que quem respeita a sorriu os população, 4 né? anos, quem sabe teu nome, quem te abraça, quem te acolhe, porque é a hora que você vai escolher. Porque tem muito eleitor também que cria uma situação que fala, pô, agora vem em cima de mim, o bonitão, tá querendo voto, né? Na verdade, é a única hora que você vai ter uma chance de decidir a sua vida. E nós, há muitos candidatos bons. Eu saio numa Nós não somos vantagem. donos de verdade nenhuma. Nós só somos mais alguns candidatos que cremos no chefe, queremos fazer o bem para você e estamos colocando o nosso nome para você julgar. Não deixa vir outro por aí fazer a tua cabeça com conversinha, não. Ah, o PT tem pouco voto, o PT não ganha nada, não, o PT nunca ganhou. É uma forma de te iludir. Olha as pessoas que estão diante de você. Olha se nós temos seriedade, compromisso. Se já fizemos alguma coisa para você de bom. Se na sua lista aí fala, quem me fez alguma coisa de bom? Deixa eu ver, fulano, 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 fulano. Quem fez? Espera aí. Você tem condição de escolher. Pensa direitinho. Se você nos der essa responsabilidade, né, Josiane? A gente vai ralar para poder entregar para você
um trabalho digno, um trabalho de respeito à sua família, tá? É o que nós queremos e E desejamos. nós saímos numa vantagem, né, doutor Márcio? Porque nós não vem de 4 em 4 anos só fazer promessa. Nós estamos chegando agora. Estamos passando por isso e Nós vamos estamos continuar trabalhando. passando, nós estamos passando o que nós já vivemos, o que já lutamos, porque isso aqui é tudo minha trajetória. Isso aqui não é projeto de agora de campanha. Isso aqui é trajetória que eu já luto para Queremos aliviar o seu sofrimento, o sofrimento que nós já passamos. Para construir esse relacionamento que eu tenho na minha rede social com os deputados. Eu tenho que ter caminhado muito para chegar onde eu cheguei. Quer usar isso a favor deles. Exatamente. Né? Para fazer o bem, para ajudar. Ela tem meios de negociar ajuda para a nossa terra. Nós queremos isso, é ajudar, fazer o bem, que é a nossa missão. Inclusive, nesse negócio da escola técnica, né? Nosso deputado federal, Reginaldo Lopes, estava trazendo para cá uma escola técnica. E ainda está. Então, estava trazendo. Aí o prefeito falou que era da prefeitura, mas não é da prefeitura. É o Partido dos Trabalhadores que está trazendo. E nós vamos continuar com o nosso projeto. Não adianta falar que é deles, porque não é. Porque isso daí é projeto nosso. Portanto, está aqui. Nós estamos colocando o esporte, o turismo, o lazer, tudo para esses jovens ter uma vida digna no futuro. E nós precisamos disso. Que eles amadureçam, que eles cresçam, com a educação e com o esporte, que vai trazer medalhas para a gente de Além Paraíba. A gente já teve gente que já foi para o Flamengo, né? Vasco. Já são muitos aqui atletas aqui de dentro. E se você quiser saber mais coisas sobre nossos programas, que não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui, né? Você puxa lá no Instagram da Josiane, no Instagram meu, Dr. Márcio Magali, tá? Tem o nosso outro vídeo no YouTube também, só de programa de governo. Vá lá se orientar, vá lá ver nossos projetos. Lá no seu Instagram o pessoal vai achar muito mais detalhes sobre todos esses relatos que você fez aqui, de projetos, não é verdade? Inclusive o ministro Padilha falou, olha, quero te ver eleita lá em Brasília. Eu falei, olha, não convida não, porque eu vou, hein? Dá uma palavra para o seu eleitor, para o nosso eleitor que está ali te assistindo agora, sobre uma palavra final para ele, assim, para fechar para ele com chave de ouro, do seu coração. Bom, para quem me conhece já sabe que essa pauta eu já luto há muitos anos, eu corro atrás, eu tento fazer o meu melhor. Eu, como candidata a vereadora, que é 13120, que é exatamente o número do meu deputado, que é o Cristiano, eu prometo que eu vou lutar o máximo que eu puder e pode cobrar de mim, porque nós vamos estar juntos, lado a lado, para essa empreitada. Porque isso aqui não é obrigação de político, é o dever garantido para a população. Isso aqui não é coisa de promessa de campanha, isso aqui é dever que deve ser mantido. Seja aqui, hoje, dentro desse gabinete aqui que nós estamos fazendo essa entrevista, e seja lá no Planalto. Isso aqui é dever de todo cidadão ter dentro do seu município. Essa é minha palavra que eu deixo para toda a população que está nos ouvindo. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje, de trazer para vocês aqui hoje, nossa primeira estrela, Josiane. Uma pessoa que é da nossa família, é do nosso grupo. A gente conhece uma pessoa da absoluta confiança de todos nós, uma mulher de caráter, que já sofreu, já ralou e só quer trabalhar, ajudar e fazer o bem. E pode muito, e quer muito. Eu confio em Josiane. E você pense direitinho, se você não tem um candidato a vereador, se ainda não conhece o nosso projeto do grupo todo, pensa direitinho em dar uma oportunidade, porque é uma mulher, uma representante das mulheres, uma mulher de palavra, de caráter, de força, uma mulher do bem, que eu avalizo, tá? Um grande abraço para vocês todos, que Deus abençoe a todos. Tamo juntos.